Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Bier chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. WA Fonseca, empresa de Palmas Tocantins, é habilitada pela ANTT para solicitar termos de autorização. Decisão da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros permite que a aviação pleiteie autorizações para operar linhas interestaduais de passageiros. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT, por meio de sua Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, habilitou a empresa WA Fonseca Limitada, Diamante Transporte, a solicitar termos de autorização UTA para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob regime de autorização. A medida está expressa na decisão SUPAS 1588, de 6 de maio de 2005. É importante ressaltar que a decisão estabelece que a manutenção das condições de habilitação é um requisito indispensável para que a empresa possa cumprir o objeto de autorização. A inobservância dessas condições implica na extinção mediante cassação de todos os dados que forem delegados à transportadora. Marcondes Transporte tem solicitação de linha Xingará, Pará, Aguapó, Goiás, indeferida pela ANTT. Mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à empresa, diz a agência regulatória. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, publicou a decisão SUPAS 1566, de 30 de abril de 2005, e definindo mais um pedido de emissão do termo de autorização, o TAR, para a empresa Marcondes Transporte Marcondes AS Transporte Limitada. O pedido da empresa refere-se à prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros operando sob o regime de autorização. A linha específica solicitada era Xingará, Pará, Aguapó, Goiás, incluindo suas seções. Segundo a decisão, o principal motivo para o indeferimento foi que, abre aspas, os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados a requerente. Fecha aspas. VIP Brasil tem pedido de autorização negado para a linha Goiânia-Goiás a Parobebas, Pará. Segundo a ANTT, os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à empresa. A VIP Brasil CS VIP Log Tour Transportes e Turismo teve um pedido de emissão de termo de autorização UTA indeferido pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT. A medida foi formalizada na decisão SUPAS 1578, de 30 de abril de 2005. O pedido negado refere-se à prestação do serviço regular de transporte coletivo interestadual de passageiros sob regime de autorização para a linha Goiânia-Goiás a Parobebas, Pará e suas seções. De acordo com a decisão, o motivo para o indeferimento foi que, abre aspas, os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados a requerente. Fecha aspas. Andorinha tem pedido de operação simultânea negado pela ANTT no trecho de Presidente Epitácio, São Paulo, para Curitiba, Paraná. Decisão da agência definiu a solicitação da empresa para operar concomitantemente com o trecho da linha
Cuiabá, Mato Grosso, a São Paulo. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, publicou a lição SUPAS número 605, de 7 de maio de 2025, que indefiniu um pedido da empresa de transportes Andorinha. O pedido indefinido refere-se à solicitação da empresa para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais Cuiabá, Mato Grosso e São Paulo, prefixo número MTSP 0020016 e Presidente Epitácio, São Paulo a Curitiba, Paraná, prefixo número NTSP 0020016. A solicitação visava especificamente a operação simultânea no trecho de Presidente Epitácio, São Paulo, para Curitiba, Paraná. A decisão de indeferimento foi tomada em conformidade com o exposto na resolução número 6.033, de 21 de dezembro de 2023, que regulamenta a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob regime de autorização. Viação Sampaio renova a frota com 2 modelos ônibus Comil e Victus 1200. Veículos com chassis Mercedes-Benz Brutec 6 combinam sustentabilidade, economia e conforto, reforçando o compromisso da Aviação Sampaio com a acessibilidade e a experiência dos passageiros. A Aviação Sampaio, empresa integrante do Grupo Guanabara, está investindo na modernização de sua frota com a aquisição de 2 novos ônibus rodoviários do modelo Campione Invictus 1200, fabricados pela Comil. Os veículos que receberam os prefixos 6501 e 6502 chegam para reforçar a operação com tecnologia de ponta conforto e compromisso ambiental. Os novos ônibus estão equipados com o modelo chassi O500 RS Brutec 6 da Mercedes-Benz, reconhecido pela sua eficiência operacional e desempenho sustentável. A tecnologia Brutec, presente nos novos modelos, proporciona menor consumo de combustível e maior durabilidade dos componentes mecânicos, reduzindo custos com manutenção e garantindo mais tempo de operação contínua, um diferencial competitivo e importante no transporte rodoviário de passageiros. Internamente, os veículos foram projetados para proporcionar uma experiência superior aos passageiros. São 46 poltronas semi-leito ergonômicas, equipadas com tomadas USB individuais, luz de leitura, ar-condicionado com saídas individuais da marca Arco e conectividade Wi-Fi gratuita. Outro destaque é o dispositivo de poltrona móvel DPM, que permite o embarque de pessoas com mobilidade reduzida, com conforto e segurança, reafirmando o compromisso da Aviação Sampaio com a acessibilidade e a inclusão no transporte rodoviário. Com essa renovação, a Aviação Sampaio segue alinhada à estratégia do Grupo Guanabara de manter uma frota moderna, eficiente e centrada no bem-estar dos clientes. Justiça suspende exigência de circuito fechado para fretamento em decisão liminar. Desembargadora Federal considera a regra da ETT sem amparo legal e potencialmente prejudicial a consumidores e concorrência. Uma decisão liminar proferida em 6 de maio de 2025 pela desembargadora federal Mônica Nova da 4ª turma do Tribunal Regional da 3ª Região suspendeu a eficácia de uma decisão anterior e determinou que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, não obstaculize o serviço de fretamento colaborativo exercido pela empresa Inova Turismo Limitada, quando realizada em circuito aberto. A decisão ocorreu no âmbito de um agravo de instrumento interposto pela empresa contra o indeferimento de um pedido liminar em mandado de segurança. A Inova argumenta que a imposição do circuito fechado pela ANTT configura uma inovação legal, sem amparo legal, violando o princípio da legalidade administrativa e preceitos constitucionais. Segundo a decisão, tanto o Decreto Federal número 2521 de 1998 quanto a Resolução ANTT número 4.777 de 2015 estabelece a obrigação de que o transporte por fretamento ocorra em circuito fechado. A Resolução ANTT número 4.777 de 2015 define circuito fechado como uma viagem de um grupo de passageiros que parte do local de origem para um ou mais destinos e retorna ao local de origem no mesmo veículo. No entanto, a desembargadora
Federal Mônica Nobre anotou em análise sumária que a restrição do circuito fechado criado por decreto e resolução não possui amparo legal, tampouco constitucional. Essa imposição é considerada à primeira vista uma violação ao princípio da legalidade. A decisão ressalta que o artigo 178 da Constituição Federal dispõe que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes. A regra do circuito fechado, por ter sido instituído por decreto e resolução, implica nitidamente em uma restrição ao livre exercício da atividade econômica de prestação de serviço de transporte sem base legal adequada. A relatora destacou ainda um trecho de uma decisão anterior de sua autoria, no processo número 50.014.33.4.03.0000, onde a estipulação do circuito fechado foi considerada desacompanhada de justificativa razoável e prejudicial ao consumidor. Essa avaliação foi corroborada com uma análise da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, o SEAI, do Ministério da Economia, o CPEC/ME, que concluiu que a regra do circuito fechado cria custos operacionais, impacta negativamente o preço das passagens, dificulta novos modelos de negócio e tecnologias e prejudica a concorrência e o consumidor. Considerando a probabilidade do direito fumus boni iuris, demonstrada pela aparente falta de amparo legal para a regra do circuito fechado e risco de dano grave, perigo in mora para a empresa, já que a manutenção de penalidades e restrições pode abalar significativamente suas atividades, a desembargadora definiu a antecipação da tutela recursal. A decisão determina a comunicação ao juízo de primeira instância, a intimação da NTT para a manifestação e a abertura de vista ao Ministério Público Federal. Viação Amarelinho tem pedido de autorização de mercados indefinido pela ANTT. Decisão foi tomada por inobservância à regulamentação vigente. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, através de sua Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, indefiniu o pedido de autorização para operar nos mercados pleiteados pela empresa Viação Amarelinho Transporte de Passageiros. A medida foi formalizada na decisão SUPAS 1574, de 30 de abril de 2005, e o indeferimento ocorreu por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6.033, de 21 de dezembro de 2023, que definiu as regras para o sistema de transporte rodoviário de passageiros. Galera, veio mais de notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essas notícias. A primeira notícia vem da WA Fonseca. Galera, ela foi mais uma beneficiada aí pela habilitação da ANTT. Ela foi habilitada agora pela ANTT para estar solicitando termos de autorização, galera. A empresa WA Fonseca vai começar aí o seu rumo no transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Parabéns a WA Fonseca, que vai estar começando o seu caminho aí no transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, que continue por muitos e muitos anos operando as suas leis que vocês vão começar, mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. E que vocês estejam com Deus aí na sua nova caminhada aí no ramo do transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Vamos para a segunda notícia, que vem da nossa querida Viação Sampaio. Galera, a Viação Sampaio do Grupo Guanabara acabou de receber 2 modernos ônibus com 1.000 campeões invictos 1.200, que vai estar em breve rodando pelas estradas do nosso país. Galera, a Viação Sampaio conseguiu aí adquirir os 2 campeões, o Invictus 1.200. Pois bem, vai estar aí rodando pela rota entre Rio e São Paulo. E
parabéns à nossa querida Viação Sampaio, do Grupo Guanabara, que continue por muitos e muitos anos operando as suas linhas e aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a terceira notícia, que já é uma notícia péssima. Da Aviação Amarelinho, parceira da Buzzer, ela teve o pedido de autorização de mercado indefinido pela ANTT. Galera, é aquilo que eu venho falando com vocês. O motivo aqui é o que eu já venho falando com vocês já tem um tempo. A empresa não pode estar em observância no disposto dos artigos, não pode estar com documento pendente, tem que estar com tudo limpinho. Pois é o que aconteceu aí agora com a Aviação Amarelinho, serve de exemplo para outras empresas. Não foi só ela que teve o pedido negado, teve a Express Itamaraty, Real Maia, várias e várias empresas já tomaram um não da ANTT em relação a isso aí. Então, tem que estar com tudo limpinho, não pode ter documento pendente, não pode estar indo observância no disposto dos artigos, pois é exatamente o que aconteceu com a Aviação Amarelinho. Galera, vamos para a quarta notícia, que vem da Marcondes Transporte. Galera, de novo, Marcondes Transporte tomando um não da ANTT. E de novo o mesmo motivo. Mercados objetos do pleito de emissão de taxa não são autorizados à cliente. No caso, a empresa Marcondes Transporte. Então, galera, é isso. Marcondes Transporte de novo tomando um não da ANTT. Vamos para a quinta notícia, que vem lá da VIP Brasil, da VIP Log. Mais uma vez, a VIP Log tomando um não da NTT. E dessa vez a linha em referência à linha Goiânia a Paraupebas, Pará. Galera. E a mesma alegação, o mesmo motivo também da Marcondes Transportes. Que os mercados objetos do pleito de emissão do TAR não são autorizados à empresa. A empresa, tanto a VIPLog como a Marcondes Transportes não possui outorga para operar as suas linhas. Então, não pode operar, né? Vamos para a sexta notícia, que vem lá da nossa querida Andorinha. A Andorinha tem pedido de operação simultânea negado pela NTT. Galera, ela foi negada. A empresa tomou um não da ANTT pela primeira vez no trecho de Epitácio, Presidente Epitácio, São Paulo, para Curitiba, Paraná. E muito que provavelmente motivo, que os mercados que a empresa solicitou não são autorizados a requerente, que é o caso da Andorinha. Vamos para a sétima notícia para encerrar o bloco, que é uma notícia, vou dizer que é polêmica, né? Porque saiu uma polêmica, né? Encerrou uma polêmica, agora entrou outra polêmica. Justiça suspende exigência de circuito fechado para tratamento e decisão liminar. A desembargadora federal, a Mônica Nobre, ela acatou, né, a decisão da Inova Turismo Limitada, uma decisão liminar que suspende o circuito fechado, que era praticado pela NTT, né? Aí a Inova Turismo ela entrou com um agravo de instrumento, que eu vou até citar aqui, agravo de instrumento, não, o processo número 50.014.33/2006.4.03.000, que agora foi acatado e a justiça acabou suspendendo a exigência do circuito fechado, pois fere a questão do decreto número 2521 de 1998 e a resolução ANTT número 4.777 de 2015. Então, infelizmente, para a ANTT, o circuito fechado da exigência ela foi suspensa.
É uma decisão liminar? É temporária? Pois a qualquer momento essa decisão pode cair, né? E voltar à exigência do circuito fechado. Até o momento nada aconteceu, mas aquilo, decisão liminar é temporária e pode cair a qualquer momento, de acordo com a decisão aí ou até mesmo o julgamento final a respeito deste assunto, que é a exigência do circuito fechado. E é isso aí, galera. Que Deus tenha muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.